Olha, mas o Centrão tá guloso, viu? Tá muito guloso. Eu falei aqui, ó, no vídeo passado, que era primordial que o Lula tivesse uma maioria no Congresso ou a maior base possível, o que não aconteceu na eleição. O Lula não tem nem um terço do Congresso Nacional realmente ao lado dele. Então, para ter maioria, ele tem que negociar com esses bandidos do Centrão, e para ter ampla maioria, que aí para aprovar PECs e coisas que o governo precisa, aí tem que negociar mais ainda, que precisa de 308 votos. Então a situação é difícil. O Lula começou o que ele fez? Ele teve uma estratégia muito boa. Sem aumentar os gastos, ele aumentou o número de ministérios. Então alguns ministérios foram fatiados em 2 ou 3, e a menor parte ele deu esses cargos para alguns partidos do Centrão em troca de apoio no Congresso. Ainda não tivemos votações no Congresso para a gente saber qual é o tamanho da base do Lula agora que os deputados assumiram. Porque eles assumiram no começo de fevereiro, teve a votação para a presidência das casas, todo mundo já sabia quem ia ganhar, e aí, carnaval, agora nada. Então, vamos começar agora essa semana. A única votação que teve expressiva foram os nobres senadores do Brasil, aprovaram que agora eles vão trabalhar apenas 3 dias por semana e apenas 3 semanas por mês. Olha só, 41 mil de salário para trabalhar 3 dias por semana, só de terça a quinta. Sexta a segunda-feira, eles podem pegar avião gratuitamente, primeira classe, para ir para a cidade deles, para ir para onde eles bem entenderem, e só 3 semanas por mês. Aí as outras semanas, não, não precisa trabalhar não. A única votação que teve até o momento. Pois bem, o Lula formou uma base boa, ele conseguiu alguns partidos de centro, até partidos de direita aderiram ao Lula. Só que uma coisa é o presidente ou dono do partido, que esses partidos aí do Centrão são para fazer negociata, não tem presidente, tem dono. Uma coisa é o dono do partido chegar e falar, ó, Lula, a gente vai estar contigo, tal, vamos negociar aqui os cargos, não sei o que, tal, e ok, estão com Lula, vamos agora votar os projetos para o Brasil melhorar. Outra coisa é, de fato, ele entregar os votos que prometeu. Isso é uma coisa, é o discurso, outra coisa é a ação. O que está acontecendo? 2 partidos, que está na base do Lula, indicou 3 ministros, e outro que indicou cargos do segundo escalão, mas que tinha se comprometido a dar votos ao governo, traíram já o Lula. Estou falando aqui do Podemos e do União Brasil, né? O Podemos, a traição do Podemos faz alguns dias. O governo Lula deixou o Podemos indicar alguns cargos, ok? Não são cargos de primeiro escalão, não é ministro nem nada. E aí o que fez o Podemos? Logo depois do Podemos ganhar os cargos, as indicações saírem no Diário Oficial da União, o Podemos indicou o Deltan Dallagnol para a Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não sabe, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é a mais importante. Todos os projetos de lei passam por ali. O nome da comissão é didático, de Constituição e Justiça. Quer dizer o seguinte, quando um projeto de lei é feito, passa por essa comissão para eles averiguarem se o projeto de lei não fere a Constituição e não vai parar no Poder Judiciário para ser revogado. Por isso que chama Constituição e Justiça. E aí, o que acontece? Se um projeto não passa lá, é enterrado. Então qualquer vaga nessa comissão é muito importante. O Podemos, logo depois de ganhar os cargos, em vez de colocar gente moderada, olha, não tem gente muito moderada no Podemos. Mas tem gente que é direita, tem gente que é muito direita, tem gente que é extrema direita e tem gente que é fascista da pior espécie. Eu saio até da tela o meu braço. O Dallagnol é fascista de pior espécie. Olha, você me vê aqui xingando o Bolsonaro todos os dias. Olha, fascista por fascista, o Dallagnol colocou o Lula 580 dias na cadeia. O Bolsonaro não. Fascista por fascista. O Bolsonaro matou 1 milhão de pessoas, o Dallagnol não. Mas você vê, todos cometeram seus crimes aí. O Dallagnol é um dos lixos que a política brasileira produziu aí, que a grande mídia produziu nos últimos anos. Pois bem, foi indicado para a comissão mais importante. Não só ele, também foi indicado um deputado que é bolsonarista raiz, lá do Espírito Santo. Bolsominion raiz, tem foto com o Bolsonaro, fez campanha 22, xinga o Lula, disseminou fake news contra o Lula, para a mesma comissão. Mas fala, pô, olha, com um amigo assim, quem precisa de inimigo? Essa traição do Podemos já não desceu aqui, em muita gente lá no PT e no Lula. Mas o Lula não vai falar na mídia. O Lula não é tonto, não é igual ao Bolsonaro. O Lula é um político articulador nato. Ele faz as coisas nos bastidores, ele consegue. Lembre-se, o Lula sofreu várias traições ao longo dos 8 anos de governo dele. Eu lembro quando saiu o escândalo lá do Mensalão, era uma traição atrás da outra. O Lula conseguiu, ele foi navegando, águas turvas, hein? Ele foi navegando, e o que ele fez? Aquelas águas turvas se tornaram uma marolinha, e depois ele saiu, o mar virou um lago, um lago mesmo, nem lagoa, lago, assim, piscina, sem ondinha nenhuma, saiu com 87% de aprovação. Então calma,
Sofreu traição não é o fim do mundo, não. A outra traição é muito mais grave. Estamos falando do União Brasil. O União Brasil indicou 3 ministros para o governo Lula. Um é o Valdez Góes. Ele é do PDT. PSD? PDT? Bom, enfim, ele não é do União Brasil. Ele é o ministro de Desenvolvimento Regional e Integração. Tá, não é do União Brasil, mas foi indicado pelo partido. Outros dois são os 2 únicos ministros do Lula que estão dando problema na grande mídia. Os 2 únicos. Eu tô falando aí da ministra do Turismo, que ela é esposa do prefeito de Belford Roxo, que é o Vaguinho, e do ministro das Comunicações, que é o Juscelino, aquele que usou o avião o avião da FAB para ir lá no leilão de cavalo, e agora ele está pressionando a estatal Codevasf para que deixe que uma empreiteira, ou seja, uma construtora, uma empresa que tem um monte de problema na justiça com corrupção, faça umas obras de projetos do Bolsolão, que ele, quando era senador bolsominion no ano passado, ganhou muito Bolsolão, sabe-se lá em troca de que ele ganhou essa... Lembrando que Bolsolão é propina, hein? Lembre-se muito bem disso. Era compra de votos, o Bolsonaro admitiu isso em rede nacional no debate. Compra de votos. Compra de votos é um nome bonitinho que a velha imprensa dá quando é um governo de direita para propina. Se fosse um governo de esquerda, a velha imprensa, Globo, Record, isso aí, daria um nome certo. Propina. Então, ele ganhou aí o Bolsolão, sabe-se lá em troca de quê? E aí ele quer que a Codevasf, agora no governo Lula, contrate uma empresa corrupta para fazer a obra dele. Com a verba dele. Peraí, né? Fora esse cara andar com o avião da Força Aérea Brasileira para ir para evento privado dele, para ir a leilão de cavalo. Agora esse ministro, ele resolveu submergir, ele inventou uma viagem para Barcelona, né? Ele tá lá em Barcelona num evento lá, publicou foto, um evento de telecomunicações. Então, não está mais dando entrevista, até saiu do Brasil. Então, 2 ministros desse partido estão dando problema, ou seja, o custo pro público e político pro Lula de colocar os 2 ministros do União Brasil tem sido grande. Tem sido maior do que o custo de todos os outros ministros. Você vê, são os 37 ministros, quem deu problema até agora? Os 2 do mesmo partido. Os 2. Aí, problema não, a outra lá não deu problema, a ministra do Turismo não deu problema, mas o fato dela ter ligação com milicianos aí de muito tempo atrás gerou um monte de matéria negativa. Agora eu te falo, sabe o que a União Brasil fez? Os bolsonaristas estão tentando uma CPMI, fiz um vídeo aqui sobre isso, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito que tramitaria na Câmara e no Senado para tentar mudar os fatos e implantar uma narrativa fake. Eles querem implantar a narrativa de que o 8 de janeiro foi culpa do Lula. Eles querem chega o plano deles a tentar implantar a narrativa de que aquilo foi planejado pelo Lula. É engraçado, né? O Lula infiltrou 3 mil bolsonaristas gritando Bolsonaro. Todos esses são tão infiltrados que muitos deles são bolsonaristas desde antes do Bolsonaro ser presidente. Para tentar dar um golpe de Estado pro Bolsonaro ser o presidente. Que coisa, né? Essa infiltração. Mas, se você conta uma mentira 1000 vezes, a mentira vira verdade. Os bolsonaristas sabem disso. Esse é o modus operandi deles. Desde 2013, quando o gabinete do ódio começou a ser projetado pelo Carlos Bolsonaro e pelo Tércio Arnaud, ali com verba pública do gabinete dele e dos irmãos e do papai Jair. Tá. Aí, olha só. União Brasil vai lá e dá 28 assinaturas para essa CPMI. 28. O partido tem 2 ministros que são um problema. Olha, mas com um amigo assim, quem precisa de inimigo? Tem uma coisa, o Gilmar Mendes, olha, a sorte caiu na mão do Gilmar Mendes, não de um Cássio Nunes da vida. O Gilmar Mendes já deu uma pancada nos bolsonaristas, que foi um balde nem de água fria, um balde de gelo, e falou, olha, a CPI no Senado, o Rodrigo Pacheco tem aí 10 dias para explicar por que ele não instalou. Se a CPI é instalada no Senado, ela não pode ser instalada uma CPMI na Câmara e Senado. Então, o problema para os bolsonaristas é o seguinte, o Bolsonaro já tinha minoria no Senado quando era presidente e tinha bolsolão, propina rolando à vontade para os senadores. Imagina agora que o Bolsonaro não é mais presidente. O Bolsonaro tem uma minoria bolsonarista muito pequena, a maioria é amplamente Lula. Aí olha só, o que os bolsonaristas querem é o seguinte, que a CPI seja também na Câmara dos Deputados, por esse CPMI, para que eles consigam driblar isso, porque na Câmara dos Deputados a grande maioria não é petista. A esquerda é minoria lá. Eu falei aqui, ó, a esquerda não elegeu a maioria. Essa é a verdade, não elegeu a maioria. Não elegeu nem 1/3 da Câmara, esse é o problema.
Aí eles estão tentando fazer isso e o União Brasil, o partido, tem 2 ministros da assinatura. Entre as assinaturas tem lá Kim Kataguiri, Rosângela Moura, esses quadros lixos de um partido fascista. Vamos lembrar que o União Brasil é a fusão do PSL, aquele partido nazi-fascista, com o DEM, que era um partido de direita mesmo, muito ligado ao mercado financeiro, extremamente entreguista e que tinha sempre um pé no fascismo. Inclusive, o número do União Brasil é o número 44. Se você pensar bem, o número do nazismo, o número oficial do nazismo é 88. Eles pegaram a metade, quer dizer, somos meio nazistas. Metade do partido é nazista, a outra tá com um pezinho só. Então, muitos parlamentares do União Brasil começaram a se conscientizar. Tem até um projeto muito bom apresentado por um deputado que era de direita, agora esquerdou. Nunca vi nada. Vi vários aí nos últimos meses. Esquerdou. Tem um projeto aí apresentado ontem de um deputado que não assinou o pedido de CPI. O União Brasil tem 59 deputados. Que é o seguinte, olha, quem for pego com trabalho escravo vai ter suas terras expropriadas. Quer dizer, vai perder as terras. E as terras vão para a reforma agrária, ou seja, vai acabar com o MST. Imagina se se essa lei for aprovada, e se já tivesse sido aprovada, tivesse valendo, imagina o que aconteceria com a Salton, a Aurora e Garibaldi, que usavam mão de obra escrava, né? Iam perder suas terras aí, os bilionários que usam escravos desde que a escravidão era legalizada, eles usavam. Pelo visto, não pararam de usar até hoje. Tá, aí você vê que tem quadros aí no partido que realmente foram para o centro, foram até para a esquerda. Mas ainda tem uns de extrema direita. Kim Kataguiri é a favor da legalização do nazismo. O Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista dizendo que o nazismo não poderia ser ilegal, porque isso fere a liberdade de expressão. Mas ele é autor de um projeto que proíbe a linguagem neutra. Ou seja, você falar todes, em vez de todas ou todos, você fala todes, aí não pode, aí fere o Kim Kataguiri. Aí ele, não, tem que proibir. Por lei, o Estado tem que proibir as pessoas de falarem assim. Mas você defender, e você criar um partido nazista, cujo objetivo final do partido é tomar o poder para torturar, matar, estuprar, escravizar toda a oposição, todo mundo que não for branco, loiro de olho azul, inclusive o próprio Kim Kataguiri, aí pode. Isso não irrita o Kim Kataguiri. O que irrita mesmo ele é você falar todes, viu? É isso que irrita o Kim Kataguiri. Esses são quadros aí do União Brasil. O União Brasil traiu o Lula novamente. Olha, o Lula está furioso, ok? Furioso. O Lula não vai mostrar isso. Mas não só o Lula, muita gente no PT, ministros, estão furiosos com essa traição. Eu vou falar, esse ministro das comunicações aí, as coisas que ele está fazendo aí em alguns órgãos que ele tem controle, tá ruim, viu? Tá muito ruim a atuação desse ministro. E eu vou falar mais, ele não dura. Se na primeira votação que tiver nesse ano, o União Brasil não der uma votação expressiva a favor da orientação do governo, o ministro roda e a ministra do Turismo roda também. Os dois rodam. A do turismo ela ainda tem uma coisa que ela foi responsável, como ela era ligada à extrema-direita e virou para a esquerda, ela foi responsável por uma virada muito grande de votos do Lula no Rio de Janeiro. Não só em Belford Roxo, mas toda a região ali. Então ela ajudou muito o Lula na campanha. O bolsominion do Ministério das Comunicações nem isso. Não ajudou em porcaria nenhuma. Esse cara aí, se ele não existisse, não ia mudar um voto pro Lula. Talvez o Bolsonaro tivesse um voto a menos se esse cara não existisse, porque ele deve ter cravado 22 na urna. Se eu tivesse que apostar, eu diria isso. Essa é a situação atual. Então o Lula sofreu já traição do ministro de Minas e Energia, só que essa já está sendo contornada nos bastidores, e sofreu traição de 2 partidos. Um que tem 3 ministros indicados, 2 dos quais são do próprio partido, estão dando problema, e outro partido que teve aí, não quis entrar no governo mesmo, mas indicou cargos, fez a negociação e não cumpriu. Então você vê que o Centrão está agora tentando enquadrar o governo Lula, porque eles querem o quê? Eles querem verba, eles querem mamata, coisa que tinha no governo Bolsonaro e que não vai ter agora. Então, para quem fala, o Lula tem que peitar esse pessoal, gente, calma. Eu li alguns comentários num vídeo que eu estava falando sobre Centrão, sobre governabilidade, eu vou falar, eu fiquei pasmo. Tem gente na esquerda, em pleno 2023, que acha que o governo, tendo minoria, uma minoria muito pequena, tem que peitar o Centrão. A última vez que o PT fez isso, qualquer governo faz isso, que faz isso vai levar um golpe, um impeachment. Quando a Dilma fez isso, eu lembro da militância falando, tem que peitar mesmo, não vamos fazer conchavos. Levou um golpe, entrou o Temer, que fazer o quê? Só conchavo. Aí levamos uma reforma trabalhista, a PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto, a lei da terceirização, os salários diminuíram. O salário médio do brasileiro hoje
é menor do que era em 2016, quando a Dilma assumiu. Quer dizer, passamos 7 anos, quase tudo triplicou de preço e o salário médio do brasileiro é menor. Ou seja, a média da população está ganhando menos hoje do que ganhava 7 anos atrás e pagando o dobro, o triplo do preço em tudo. Foi isso que fez o golpe. Se a Dilma tivesse feito o que parte da militância fala, não pode fazer conchavo. Se a Dilma tivesse feito, ô Eduardo Cunha, vem cá. Ó, vamos fazer assim, ó, vou te dar isso, isso e isso, vamos junto aqui até o fim do governo, a Globo que se estribuche, ó, vem cá, ministro da Justiça, vem cá, você tá demitido, ô bundão, era um bundão o ministro da Justiça da Dilma, tá demitido, vem aqui um novo, ó, demite o Sérgio Moro, e vai pra cima dele, Polícia Federal, investiga esse cara aí, investiga. Iam achar os crimes do Moro, ele tava cometendo crime, todo mundo sabia, não tinha investigação, todo mundo sabia. O Moro ia preso, persegue mesmo, prende, o cara é fascista. A Dilma fazia, a Dilma terminava o governo, elegeu o Lula em 2018, o Brasil hoje, ó, tava em outro patamar. Mas não vamos fazer conchavos. Ah, tá aí, ó. 4 anos de Bolsonaro, 1 milhão de mortos, um monte de reforma, o povo ganhando muito menos, mais de 100 milhões na linha da pobreza. Valeu a pena? Não. Sabe o que vale a pena? É na hora da eleição fazer uma campanha forte para eleger a maioria, para não precisar mais negociar com esse pessoal. Eu tô falando isso desde o começo do ano passado. Vai ser difícil se o Lula não tiver a maioria. Não teve. Agora, ó, o Centrão tá tentando enquadrar. Ele tá tentando de todas as maneiras enquadrar o Lula. A boa notícia aqui é que, no caso dessa CPMI, muito dificilmente vai ser CPMI, porque se for CPMI, sabe o que o Centrão vai fazer? Vai começar a usar a CPI para tentar enquadrar o Lula, para começar a pedir mais ministérios, mais cargos. Ó, tira alguém do PT aí de ministério, alguém que tá lá para tentar ajudar a população, põe um do Centrão aqui para roubar. Ah, não vou pôr. Não vai, é? Vamos ver o que eu vou fazer contigo aqui na CPI, ó. Vamos falar que a culpa do 8 de janeiro foi do Lula. Aí não interessa o que diz a investigação da Polícia Federal, que é sigiloso. Na CPI que vai pro Brasil inteiro, o que vai aparecer? A culpa é do Lula, por uma coisa que foi feita pelo Bolsonaro. É isso que tá querendo o bolsonarismo e o Centrão aliado ao bolsonarismo nessa aí. Então, veja que situação delicada que estamos, mas a boa notícia para você é o seguinte, o Lula tem muita experiência em lidar com esse pessoal, mas muita experiência. Olha, eu vou falar, esse Congresso Nacional de hoje é bem pior do que o Congresso Nacional de 2002 e de 2006, que foram os que o Lula trabalhou junto. Mas o Lula hoje ele tem um cacife político muito maior do que ele tinha em 2002 e em 2006. Muito, muito, muito maior. Então o Lula vai saber lidar. Eu vou falar, agora tem um mar todo revolto e tudo mais, mas até o fim do governo Lula, esse mar revolto vai virar uma piscina. Nem é mar, nem marola, nem lago, nem lagoa. Piscina. Vai ser assim, tudo vai dar certo. Então, olha, muita calma aí. Eu peço que você se inscreva no canal. Vamos continuar indo pra cima e denunciando esses bandidos do Centrão, viu? Falou!